Esta conferência será gravada agora. Olá a todos e todas. Meu nome é Caroline Monteiro e sou assessora da Escola de Contas de Alagoas. Ontem, na transmissão do nosso segundo dia de aula, do nosso segundo módulo do curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, tivemos problemas técnicos com a internet da professora Cláudia. Esse foi um problema, né, que foi generalizado em um bairro aqui em Maceió. Vocês puderam perceber que também a nossa mediadora, né, a Natália, também teve problemas quanto a isso. E, infelizmente, não conseguimos realizar a apresentação da professora. Diante do ocorrido, pedimos desculpas e estamos disponibilizando a apresentação em sua totalidade. Ressalto que esse curso ele é promovido pela Escola de Contas do TCE Alagoas, em parceria com o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, o IDEAA, e apoio da Associação dos Municípios Alagoanos, a ANUMA. Agora, gostaria de apresentar a vocês a professora Cláudia Pereira, que vai abordar o tema a execução dos contratos. A professora Cláudia, ela é graduada em Direito pelo SESMAC, pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo pela mesma instituição e pós-graduada em Direito Municipal também pelo SESMAC. Ela é mestre em Educação Brasileira pela UFAL e sócia do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas. Bem-vinda, professora Cláudia. Muito obrigada por sua presença. Obrigada, Caroline. Quero agradecer a todos, pedir desculpa por ontem ter ocorrido esse problema técnico. Quero fazer um agradecimento especial ao conselheiro, que é diretor-geral da Escola de Contas, doutor Rodrigo Siqueira Cavalcante, a Caroline, a Natália, fazer um agradecimento ao professor Fábio Lins, o professor Ricardo Schnares, que são do IDEA, ao doutor Pedro Ferro, que é da AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, que tem feito um trabalho extraordinário, né? Quando a gente fala na AMA, eu só penso no Pedro Ferro, e a todos vocês que estão aqui, né, procurando se capacitar. É um momento muito diferente da história das licitações. Nós temos uma nova lei de licitações, estamos todos aprendendo, né, ainda com essa nova lei. Vários debates têm se formado em relação à lei, livros já estão sendo escritos, então a doutrina já está se posicionando, enfim, muita coisa nova está surgindo, muitos debates interessantes, e estamos aqui justamente para isso, né? Parabenizo o Tribunal de Contas, né, a Escola de Contas, por essa iniciativa tão importante nesse momento. E vou começar agora a minha apresentação, tá? Vamos lá. Já está conseguindo visualizar? Está sim, professora. Está tudo ok. Tudo ok, né? Bom, pessoal, vamos lá, né? O tema que eu fiquei responsável foi a execução dos contratos, um tema ainda bastante polêmico e muito difícil falar depois da professora Lindineide Cardoso, do professor Carlos Lima, do professor Tiago Neres, são excelentes palestrantes, e vou tentar dar continuidade, né, sem perder essa qualidade que vocês estão tendo aí, desse maravilhoso curso que está sendo promovido. Essa questão da pandemia, na verdade, mudou a vida de todos nós, né? E mudou a forma como a gente trabalha, como a gente estuda. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço aos servidores é: quantos por cento está da sua melhor versão que você poderia ser? Não na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional. Quantos por cento? Você está 50%, 100%? 100% é o máximo, né? 0% você está quebrado. Então, quantos por cento você está hoje? É uma pergunta que eu sempre começo fazendo nos meus cursos que eu dou, para justamente sentir como é que está, né? Como é que está a motivação até dos servidores, tá? Existe o Napoleão Hill, não sei se alguém já leu aqui, um livro, um escritor americano, que ele criou um curso chamado Mastermind. E eu acho que hoje a gente está nessa mania do Mastermind. O que é esse Mastermind? São esses grupos que a gente forma, né? É a soma de mentes das pessoas que constroem um conhecimento superior.
E isso é muito fácil a gente detectar que a gente está nessa onda do mastermind. Por quê? Porque a gente geralmente está em grupos do WhatsApp que tratam sobre licitações e contratos, a gente tem as lives, muitas lives no Instagram, né? Sempre com grupos, com pessoas compartilhando essas experiências, né? Essas visões, né? E essas interpretações, a hermenêutica sempre atuante, mais do que nunca, nesse momento de pandemia. E a gente vive hoje duas crises, né? A crise do coronavírus, né? Que a gente não sabe até quando vai, espero que isso acabe quanto o mais rápido possível, que já está perdurando bastante tempo, e a crise do medo. E a gente só sai de casa, deixa eu voltar aqui, a gente só sai de casa ou por obrigação, né? Ou por medo, né? Que a gente tem que, na verdade, a gente tem que trabalhar. E esse medo, ele se acentua quando a gente não tem conhecimento. Eu já percebi que quanto menos conhecimento e estudo a gente tem, maior medo a gente tem, ainda mais quando a gente trabalha com licitações e contratos, né? Então, o que eu recomendo para vocês, vocês que são servidores públicos? Existe o site do TCU, vocês podem se inscrever no site do TCU, e tem lá um informativo que, semanalmente, eles disponibilizam súmulas e decisões do TCU, e isso é de forma gratuita, vocês não precisam pagar nada para isso. E eu recomendo também que vocês busquem essas melhorias e esse aprimoramento estudando a jurisprudência. E aí a gente tem 3 níveis de jurisprudência. O acórdão, que são deliberações individuais dos colegiados, são casos concretos. A própria jurisprudência, né, a prudência do direito, que é a repetição dessas decisões sobre esses casos semelhantes, né? E as súmulas do TCU, né, que são esse entendimento já materializado, né, da jurisprudência, um entendimento já concreto. Então, eu recomendo que vocês estudem a jurisprudência e as súmulas, porque é uma forma mais segura da gente tomar as decisões, ok? Passando adiante, sempre é uma segunda pergunta que eu faço, a gente não está ao vivo, mas serve de reflexão. Qual conhecimento falta a vocês, né? Nós temos 2 tipos de habilidades, que é o hard skills, são habilidades difíceis, né? Que a gente vê pelo um desenho que eu coloquei, a ponta do iceberg, e que, muito embora seja hard skills, são habilidades difíceis, né? Fazendo a tradução livre, mas, na verdade, eu acho um dos pontos menos problemáticos. Por quê? Porque o hard skill é justamente aquelas pessoas que você resolve o problema fazendo cursos, fazendo o que a gente está fazendo hoje, estudando, assistindo aula, lendo, assistindo aula, estudando, enfim, essa programação de estudos contínuos diários faz com que a gente diminua o hard skill, né? São essas habilidades difíceis. A gente estuda, então eu acho que o resultado é a gente melhorar. E o soft skill já é mais complicado, muito embora sejam pareça ser mais simples, mas é justamente aquela pessoa que tem dificuldade de comunicação, dificuldade de colocar os problemas no papel e passar para a sua alta direção, para o seu gestor. Eu acho que o soft skill tem sido, muito embora o nome diga que são habilidades mais fáceis, né, menos complicadas, é o grande problema hoje do servidor público, né, a questão do emocional, né, principalmente porque a gente está passando por essa pandemia. Então, vamos lá. Falar em execução de contratos, a gente lembra dos grandes erros, das grandes tragédias, e eu trouxe recentemente, não tão antigo aqui, um caso que aconteceu na região central de Brasília, em 2018, quando, foi no governo do Rodrigo Hollenberg, que o Eixão Sul, uma parte do viaduto, ela desabou. E aquilo dali ele realmente atestou que foi falta de manutenção. Isso é só um exemplo, mas nós temos milhares de exemplos em que a gente vê que a ausência de fiscalização, de uma boa gestão de contratos, ela é patente. E isso quando falta merenda, né, quando falta remédios, enfim, uma série de situações que nós vivemos diariamente que só vem a
confirmar que a fiscalização e gestão dos contratos, a execução do contrato, na verdade, ela diz muito sobre aquela licitação. Então, a gente acha que foi feita a licitação, está resolvido, mas na realidade, pessoal, é só uma etapa, né? É só uma etapa. A fiscalização e gestão, quando bem feita, ela evita muitos problemas para o gestor e para a sociedade como um todo. Então, nós temos um ciclo de vida do contrato administrativo, né, que vai da assinatura do contrato, no início da sua vigência, até a sua execução, e durante esse caminhar, nós temos alterações contratuais, penalidades, até mesmo a rescisão, e nós não podemos esquecer que a fase do planejamento da contratação, ou seja, dos estudos técnicos preliminares, que já foi assunto abordado aqui por outros instrutores, o termo de referência e o projeto básico, eles também fazem parte desse ciclo do contrato. Por quê? Porque é através desses estudos técnicos preliminares, de um bom termo de referência e projeto básico, que a gente consegue fiscalizar e gerir o contrato de forma mais eficiente. Então, está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Professora, Pois não, se a senhora me permitir a retirada de uma dúvida, eu queria saber se é possível o fiscal do contrato ele participar, né, dos estudos técnicos preliminares. Boa pergunta, Caroline, boa pergunta. Sim, é possível eles participarem, inclusive é recomendável. Por quê? Porque o fiscal do contrato é aquela pessoa que vai estar na execução, diretamente na execução, ele pode, de forma muito prática e assertiva, colaborar para os estudos técnicos preliminares. Afinal de contas, é ele quem vai lidar o dia a dia com o contratado, com a execução daquele contrato. E ele vai verificar, através disso, né, nessa experiência diária, os problemas que aquele contrato, os problemas que surgiram na execução daquele contrato. Então, para outras contratações futuras, ele ser ouvido, pelo menos ouvido, eu acho que é essencial, porque ele pode, de repente, dizer, olha, pessoal, essa solução que foi para a administração, ela não é a ideal, por isso. Geralmente, o contrato, ele tem as anotações, obrigatoriamente ele tem que anotar as situações que ocorrem durante o contrato, e ele pode dar esse feedback aos gestores sobre aquela contratação. E isso não quer dizer que eu esteja ferindo o princípio da segregação de função, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre esse princípio, que veio, inclusive, na Lei 14.133, e que o que quer realmente dizer o princípio dessa agregação de função. Então, é possível, sim, inclusive recomendo que, na fase de planejamento da contratação, o fiscal de contrato, o gestor, seja ouvido e talvez até participe de forma mais efetiva nessa parte desse planejamento da contratação. Excelente pergunta. Entendi, professora. Obrigada. Ok, vamos lá. A questão também crucial nesse momento é que a governança passou a ser um elemento principal, né? Um eixo estruturante das contratações na Lei 14.133. E não era, né? Mas hoje é. Tanto é que existe uma resolução, a resolução 347, de 13 de outubro de 2020, que dispõe sobre políticas de governança nas contratações públicas no Poder Judiciário. E você pode perceber no artigo 3º que fala justamente em a governança e a gestão das contratações públicas dos órgãos do Poder Judiciário devem observar as seguintes diretrizes: estímulo à inovação e à gestão do conhecimento. Então, veja como está sendo importante a questão da inovação. Aquela questão do apagão das canetas, eu acho que a gente tem que deixar para trás. É um momento realmente da gente investir em inovação, não pode ter medo, o gestor não pode ter medo de inovar. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Mas existe essa resolução do próprio Poder Judiciário, né, que fala no estímulo à inovação e a gestão do conhecimento, né? E aí, o que seria a gestão do conhecimento? Será que se no seu órgão vocês estão fazendo isso, estão fazendo uma gestão de conhecimento, né? Será que aquela pessoa que está formada em direito, que está lá no almoxerifado,
ela está sendo bem aproveitada? Né? Será que não é necessário se fazer uma gestão de conhecimento na sua unidade administrativa? Então, isso tem que ser levado em conta, né? A promoção da meritocracia, isso eu acho que é uma reflexão da própria justiça, né? Você ser bonificado, você ser reconhecido pelo seu mérito, e não por indicações políticas, né? Aquela questão do... que a gente está muito acostumada, os amigos do rei tudo, né? Para os outros a lei. Então, eu acho que o momento é esse mesmo, da gente reconhecer aquele servidor e até estimular aqueles que não estão tanto comprometidos a realmente dar o melhor de si. Então, a promoção por meritocracia, ela leva a isso, né? Ela estimula aqueles que estão vestindo a camisa da sua repartição, do seu órgão, e também estimula as outras pessoas que não estão tão estimuladas, não estão tão, vamos dizer, motivadas a melhorarem. Por quê? Porque vai ter uma promoção pela meritocracia, nada mais justo que isso, né? E da profissionalização por meio de gestão por competência. Então, é bem a questão da gestão por competência que eu falei, né? Que é justamente o órgão administrativo, ele verificar aquelas pessoas se elas estão realmente no local certo de estarem, né? Porque tem pessoas que têm habilidades, têm conhecimento e não estão subaproveitadas, elas não estão no local correto. Então, é necessário que o gestor, e isso em qualquer nível governamental, ela tenha essa gestão por competências também, tá? Para unidades organizacionais responsáveis pela governança e pela gestão das contratações. Então, como está sendo importante, então, como está sendo mais visto e valorizado essa questão de gestão nas contratações públicas. A nova lei de licitações, ela também traz de forma muito mais forte essa necessidade no seu artigo 11º, quando fala: o processo licitatório tem por objetivos, né? Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Que não era feito isso, né? Essa monitoração de processos licitatórios dificilmente era feito, principalmente no âmbito municipal, né? Talvez por falta justamente da governança, né, da alta administração, terem esse olhar mais criterioso. E os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Então, mais do que nunca, as contratações públicas, elas estão sendo vistas como prioridade, e a governança como um eixo, né, como o principal eixo estruturante disso tudo. Ok? O planejamento e execução. Então, a gente tem a fase preparatória, que a gente falou, que é essa fase do planejamento, que deve compatibilizar-se com o plano de contratações, com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas, de gestões que possam interferir na contratação. E a gente vê a questão do estudo técnico preliminar, a questão de referência, a questão do projeto básico, né, o projeto executivo, como necessário para a definição do objeto. Olá, pessoal. Tivemos um pequeno problema com o áudio da professora. Acredito que o seu cachorrinho, né, estava latindo, né, professora, um pouquinho. Mas não se preocupa não com isso. Se quiser falar com ele, tá ok. Não se preocupa não. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, né, esse assunto é um assunto muito interessante. É um assunto que junta muitos temas novos, né, para a administração pública.
e eu acho que a gente está tendo um aprendizado muito grande nesses últimos dias. E eu só queria deixar registrado, né, para vocês poderem ver nossos vídeos também no nosso canal do YouTube da escola, porque a gente tem várias informações também acerca de outros assuntos. Tem o nosso primeiro módulo do curso Nova Lei de Licitações e Contratos. Então, segue a gente lá na página para vocês poderem acompanhar as nossas capacitações. Acredito que a professora voltou, né? Professora, a aula é toda sua. E o problema, essa questão de estar em casa, às vezes acontecem esses... É normal, não se preocupa. O trabalho foi para casa, né? Agora, então o trabalho está invadindo a nossa casa. Não se preocupa com isso, professora. Fica à vontade. Tudo bem. Então, a questão do planejamento e execução é aquilo, é o estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico, projeto executivo, tudo isso traz o que é a definição do objeto, como é importante isso para a execução do contrato, né? E o estudo técnico preliminar, para quem não sabe, né, porque para muitos ainda é uma novidade, é um documento constituído da primeira etapa do planejamento, né, é através do estudo técnico preliminar que vai se construir o termo de referência ou projeto básico e que vai se, finalmente, identificar qual a melhor solução para a administração. Eu vou dar um exemplo muito prático, muito comum e corriqueiro na administração pública, é quando o prefeito, ou, enfim, a autoridade máxima, ele decide, ele não tem carros e ele não possui veículos, né, aquela unidade administrativa, e ele chega ao seguinte questionamento: eu vou locar veículos ou eu compro veículos, né? O que será mais viável, mais barato, mais econômico ou mais eficiente? Então, é através do estudo técnico preliminar que se chega a essa solução. Não, o mais barato é locar. Não, o melhor realmente é comprar o veículo, né? Então, assim, é um documento importante porque ele nos traz a pensar numa solução e não nem imediatamente a gente fazer uma contratação. Essa reflexão, ela não era feita com muita frequência pela administração. Simplesmente se tinha uma cultura de fazer locação de veículos, por exemplo. Ele entrava na administração, já sabia que tinha que fazer locação de veículos e fazia. E hoje não, hoje ele tem que fazer um estudo técnico preliminar e realmente verificar se aquilo dali é a melhor solução. Só para dar uma introdução do que seria um estudo técnico preliminar, tá? A importância do artigo 7º para os gestores e fiscais. Eu trouxe esse artigo 7º porque ele nos traz muitas informações em relação a gestores e fiscais. Então, eles são designados pela autoridade máxima ou por outro indicado. Então, isso pode sofrer uma delegação. Então, não precisa ser necessariamente a autoridade máxima, por exemplo, o prefeito que vai designar um gestor fiscal do contrato. Ele poderá delegar aquilo dali, né, aquela escolha para gestores e fiscais para outra pessoa, indicado em ato normativo próprio, que geralmente é uma portaria, tá? Dever de promover a gestão de competência. De novo, agora, mais do que nunca, é necessário promover a gestão de competência. Então, vocês que ainda não estão utilizando a Lei 14.183, mas tem vários artefatos a serem criados, a serem pensados, né? O PAC, esse manual de gestão e fiscalização de contratos, que geralmente muitos órgãos não têm, né? Observância ao princípio da segregação de função. Isso aí veio na lei e sofreu muitas críticas, a parte da doutrina critica muito essa questão de segregação de função, e a outra parte elogia bastante, e na verdade veio para 1433, né? Mas o que significa segregação de função? É separar as funções, né? Eu já me deparei com esse princípio de segregação de funções e fiquei com muito medo. Eu já fui há tempos passados, não a professora não seja muito velha, mas há uns 10, 15 anos, eu já trabalhei como pregoeira, como presidente de comissão de licitação, e eu abri o processo, os secretários não sabiam fazer termo de referência, então eu tinha às vezes que fazer o termo de referência, fazia o edital, só não assinava, né? Então, na verdade, eu participava de todas as etapas daquele processo, e isso é um grande risco para a administração, né? Muito embora a vontade, a boa-fé da gente seja de ajudar aquilo a impulsionar o processo
e haja logo a contratação, mas aquilo dali, na verdade, está aivado de vícios. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar os erros. Porque se era eu que fazia o TR e era eu que fazia a licitação, que julgava, eu só não fiscalizava. Então, eu não conseguia enxergar os erros, né? Então, o princípio de segregação de função, ele também vem para diminuir também a corrupção. Imagina uma pessoa que faça tudo. Se essa pessoa é corrupta, vai ficar muito mais fácil ela desviar as finalidades de uma licitação, né? Então, é importante, sim, o princípio da segregação de função. Tem muitos órgãos ainda que são muito pequenos e vão ter dificuldade de lidar com o princípio da segregação de função, e não há muito o que se fazer. Eu tiro por uma Câmara Municipal, por exemplo, que só tem, às vezes, um servidor, né, concursado. Como é que vai fazer o princípio da segregação de função? Então, isso vai ser um motivo de muita reflexão para os gestores, né? Como vai ser feito isso, de que forma vai ser feito isso. Mas o que a lei quer impedir? Aquilo que eu fazia, que eu já fiz, que é justamente uma série de atos, né, vinculados e consecutivos, onde a mesma pessoa participa, né? É isso que se quer evitar. Mas não quer dizer que o fiscal, por exemplo, possa participar em algum momento nos estudos técnicos preliminares, como a Carol perguntou. Isso é possível acontecer, sem quebrar o princípio da segregação de função. Então, estabelece os requisitos para a designação de gestores fiscais. Aí a gente vai ver, preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Então, cada vez mais a lei, ela gosta de tirar os comissionados, né, aquelas pessoas que, de forma temporária, estão dentro da unidade administrativa, talvez pela responsabilidade, talvez até pelo investimento que se dá. Imagine que capacitação não é... A gente está tendo aqui de forma gratuita, mas tem capacitações que nós pagamos, que a administração paga, porque precisa, né? Às vezes não está, precisa naquele momento e não tem disponível de forma gratuita, então ela tem que socorrer a pagar aqueles cursos, e tem todo um investimento, todo um histórico de aprendizado daquele empregado público ou daquele servidor, e quando acaba a gestão, geralmente ele é substituído por outro zerado, que não tem conhecimento, né, que está ali zerado. Então, preferencialmente, a fiscalização e gestão dos contratos devem ser realizadas por servidores efetivos ou empregados públicos. Isso é só preferencialmente, tá, gente? Então, é possível, sim, o comissionado ele exercer essas funções, tá? Qualificados para o exercício das atribuições relacionadas à gestão e fiscalização ou formação compatível ou qualificação atestada por escola do governo. Então, essa questão de capacitação, eu já passei por problemas com isso, porque às vezes eu pedia a capacitação e a resposta do gestor sempre era: não tenho orçamento, não tenho dinheiro. E o que aconteceu? Eu dou até uma sugestão para vocês. Quando isso ocorrer, quando realmente o gestor fiscal ou aquele que está na administração, ele precisa de capacitação para executar aquela tarefa tão importante, ele solicite de forma expressa o seu superior, né? Fazia uma pastinha e solicitava. Eu sabia que eu ia ter a negativa do gestor, mas eu comecei a formar um artefatozinho, né? Uma série de documentos que demonstravam que a vontade que eu tinha de me capacitar, a necessidade que eu tinha de me capacitar, e que às vezes o gestor dizia: isso aqui eu não tenho dinheiro para isso. Geralmente, alguns gestores, não todos, lógico, a gente pode generalizar, mas às vezes via isso como capacitação, como uma coisa que você poderia fazer em casa, estudar em casa, e nem sempre isso aí é suficiente para deixar a gente realmente preparado, tá? Então, agora, a gente tem essa questão da qualificação, né? A necessidade do gestor dar maior importância e ênfase à capacitação. A ausência de parentesco até terceiro grau ou vínculo com licitantes ou contratados. Isso aí é bem importante, justamente para que não haja, vamos dizer, nenhum favoritismo, vamos dizer, o fiscal ou gestor do contrato durante a execução, não, vamos dizer, vende os olhos para não, às vezes, avisar a autoridade máxima que está havendo algum desvio, que está tendo algum problema naquela fiscalização.
esse vínculo, geralmente, ele costuma atrapalhar, sim, e vem de forma expressa essa exigência, né? A ausência de parentesco até terceiro grau, tá? Ou vínculo com os licitantes. Então, se houver essa situação, o ideal é que o gestor fiscal seja substituído por outra pessoa, ok? O papel da fiscalização na nova lei. Então, o que vem de novo, né? Eu separei aqui alguns artigos que achei interessantes. Por exemplo, são necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam o modelo de gestão do contrato. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês: existe gestão de contratos na sua unidade administrativa? Vocês fizeram a gestão do contrato? Você tem um modelo de gestão, um manual de gestão de contratos? Se vocês não têm, eu já recomendo que vocês entrem no site da AGU, da CGU, lá tem modelos de manuais de gestão de fiscalização de contratos. É essencial e agora é obrigação, né? É obrigação. E você pode colocar isso no contrato, né? E também obrigatoriamente precisa colocar no termo de referência esse modelo de gestão de contrato. Então, muito embora vocês ainda estejam na dúvida ou esperando uma determinação do Tribunal de Contas para a utilização ou não da 1433, existem artefatos que podem ser criados agora nesse momento, para que não se perca tempo, né, discutindo o que vai se fazer ou não, mas criem esses artefatos, um modelo de gestão de contrato, né, um plano anual de contratação, já deve estar começando vocês a fazerem as reuniões para poder criar esses artefatos, tá? Prerrogativa de fiscalização e execução do contrato, tá? Isso também também está previsto no artigo 104, inciso 3º, e o que vem de novo, né? Essa obrigatoriedade que também consta no TR, modelo de gestão do contrato. Então, pode constar no TR e, caso não conste no TR, coloca lá no contrato também cláusulas que estabeleçam essa gestão, esse manual de gestão do contrato. Porque é por esse documento, é por esse artefato que o fiscal e o gestor vão seguir, né? Vão seguir, ok? O papel da fiscalização na nova lei. Então, a gente trouxe aqui o artigo 91, parágrafo 4º, que fala assim: antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, vamos imaginar que é um contrato de prestação de serviço contínuo, né? A administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, é aquele monte de documento que a gente já está acostumado, e consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o CEIS, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, o SINEP, e emitir certidões negativas de inidoneidade, de impedimento ou de débitos trabalhistas e juntá-lo ao respectivo processo. Porque pode, de repente, a empresa, e aí eu vou tentar materializar esse dispositivo, dando um exemplo. Então, vamos imaginar que uma empresa ganhou uma licitação, quase 12 meses atrás. Ele a ganhou e agora é um serviço de natureza contínua. Eu vou precisar daqueles serviços. Então, eu vou prorrogar aquele contrato. É possível prorrogar por até 60 meses. Eu fiz pela 8666, é possível prorrogar aquele contrato. Então, além das certidões que a gente tem que juntar, né, que a gente já juntava na 8666, eu preciso também consultar esses cadastros. Por quê? Porque durante o período em que ele ganhou e agora na prorrogação, essa empresa pode estar, inclusive, impedida de contratar com a administração pública. E eu não sei, porque, de repente, ela, muito embora esteja obrigada a comunicar isso ao órgão público, ela pode não fazer. E se ela não fizer, eu preciso me certificar de que ela não está impedida de contratar com a administração, tá? Então, eu preciso verificar nesses cadastros se ela não tem esse impedimento. Então, isso é uma obrigação que é trazida na nova lei. Era antes uma boa prática, agora ela realmente é obrigatória, tá? O artigo... Oi? Desculpe interromper a senhora, mas é porque eu acabei ficando com a dúvida enquanto a senhora está falando sobre a questão das empresas contratadas. A gente sabe, né, que a nossa capacitação, ela de fato é destinada, né, ao poder público, mas tem várias pessoas, inclusive
empresas que participam das licitações e acompanham a gente. E aí a minha dúvida que surgiu foi: existe alguma recomendação para que esse contratado, né, essa pessoa que ganhou, essa empresa que ganhou a licitação, ela não tenha problema na execução do contrato? Existe alguma recomendação nesse sentido? Existe sim. Primeiro que quando a empresa ganha uma licitação, ela já acha, pronto, eu ganhei o céu, né? Ganhei uma licitação milionária, agora é só colocar o dinheiro no bolso. Não é bem assim. Na verdade, para que você não tenha problemas com a administração, né? Trabalhar com a administração pública, é necessário, primeiro, você realmente ler o contrato que você assinou, né? Você olhar até o termo de referência, obedecer realmente, de fato, a todas as regras que tem no contrato, para que você não venha a ser punido, né? Porque as punições são muito graves, são severas. E também você designar o seu preposto, um preposto responsável, e atender sempre as intervenções da administração. Às vezes a administração ela pede um documento, ela pede uma informação e você não obedece num prazo hábil. Parece que pelo menos, eu trabalhei dos dois lados, né? Hoje eu trabalho no Ministério Público, mas eu já dou a assessoria também a algumas empresas nessa área e não é bem assim. Você está trabalhando com a administração pública, às vezes a administração ela pede uma informação, ela pede que você compareça para você assinar um documento e você simplesmente não vai, né? Simplesmente você não vai. Então, eu acho assim, para evitar problemas, é necessário você conhecer de fato o contrato, você designar um preposto preparado para estar acompanhando a execução daquele contrato e sempre que for solicitado reuniões com a administração pública, vocês compareçam e levem muito a sério, porque as penalidades são muito severas. Você imaginou se sua empresa ela vive unicamente, exclusivamente da administração pública, né, de participar da licitação, e você recebe uma penalidade como se tornar inidôneo, então você praticamente fecha as portas. Então, eu acho que uma das recomendações que eu daria seria essa daí. Tá? Ok, obrigada, professora. Nada, Carolina. O artigo 161 fala: os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo, judiciário e todos os entes federativos deverão, no prazo máximo de 15 dias úteis contados da data da aplicação da sanção, informar, né, manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas. Então, você tem prazo de 15 dias, né, para poder informar isso daí ao SEIS e ao SINEP. Porque é através da informação da própria administração que essas consultas aí, elas possuem uma veracidade, né? A gente precisa colaborar, a gente é obrigado a informar, tá? Para que esses dados estejam sempre atualizados. Então, constituirão motivos para a extinção do contrato: desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução, ou por autoridade superior, artigo 137, foi o que eu acabei de falar, né? Você não atender a um chamado da administração pode ocasionar, inclusive, na extinção do contrato. Olha como é grave isso. Como o seu preposto tem que estar preparado, que afinal ele vai representar a empresa, né? Para atender às determinações da administração. Aquilo dali pode causar, inclusive, a extinção do contrato, né? Então, todo o trabalho que você teve, de repente, vai por água abaixo. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Isso é uma novidade, isso é, na minha opinião, uma das melhores coisas que aconteceram na nova lei, que a nova lei trouxe no artigo, está inclusive previsto no artigo 117, que é justamente esse auxílio que vai ter o fiscal gestor do contrato com a assessoria jurídica. E eu não estou falando de simplesmente ligar para a assessoria jurídica e tirar uma dúvida, não. É formalizar aquela dúvida, né? Formalizar aquela dúvida. Porque existia uma certa resistência até de algumas assessorias jurídicas e dizer, isso daqui não me compete, isso aqui é problema do gestor e fiscal do contrato. Eu só me manifesto no processo na fase inicial, né, antes da publicação do edital e antes da homologação. Eu não tenho que me envolver com isso, não.
Mas agora não, agora o fiscal e gestor do contrato, eles vão contar com o auxílio da assessoria jurídica e do controle interno, de forma expressa. Então, isso vem trazer mais segurança para o fiscal e gestor do contrato. Então, eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Era antes uma boa prática e agora está na própria lei, no parágrafo 3º do artigo 117. Processo de fiscalização mais rigoroso, mais atento aos riscos envolvidos na contratação. Tá? Isso foi um seminário, foi uma frase dita pela professora Tatiana Camarão, um seminário do TJ do Distrito Federal. E como é que nós estamos, né? Na realidade, a gente não tem como cobrir muito isso. Nós estamos sobrecarregados, né? Eu trouxe até essas imagens aí. Nós estamos enrolados, muitas vezes, né? Sem saber o que fazer nesse momento, porque nós vivemos num momento em que, né, vivemos com 2 leis que estão vigentes, né? E nós estamos até furiosos. Eu diria que até muitos estão furiosos, porque não sabem que caminho vão trilhar, né? E isso eu acho que tem que manter a calma. A nova lei, ela chegou e existe posicionamentos doutrinários que dizem que ela já pode ser aplicada de forma imediata, outros dizem que não, que é necessário o Portal Nacional de Compras Públicas ser totalmente terminado para que a gente comece a utilizar a lei, e precisa fazer os regulamentos do que falta, né? Então, eu acho que a gente deveria começar devagar, justamente para a gente não deixar os servidores tão sobrecarregados e tão enrolados ou furiosos como estão, né? Muitos estão assim nessa situação. E é perfeitamente compreensível, porque realmente onde se vê 2 leis que estão em vigência ao mesmo tempo e que vai demorar muito tempo para que isso seja resolvido, são anos, né? São 2 anos, mas se a gente pensar direitinho, a gente vai conviver com a 8666 há muito tempo, principalmente já que ela está em vigência por 2 anos. Você imagine um contrato que seja realizado daqui a 2 anos, que seja de serviço contínuo. Pode ser até 60 meses. Então, isso pode durar muito. De repente, a Lei 8666, ela só vai deixar de existir para municípios com menos de 20 mil habitantes daqui a 6 anos. Então, nós vamos conviver com esses 2 institutos por muito tempo, né? Por muito tempo. Mas por que estamos assim, né? E aí vem algumas das principais causas. Por que nós estamos assim tão nervosos, furiosos, enrolados? Designações surpresas. Ainda acontece. Da gente dormir responsável por uma determinada coisa e acordar fiscal ou gestor de um contrato. E às vezes não é isso que a gente quer, né? A maioria não quer essa responsabilidade extra, né? Essa função extra, né? Essas designações surpresas. Eu já soube casos, por exemplo, que o servidor estava de férias e recebeu um e-mail dizendo: a partir de quando você voltar, já fica ciente que você vai ser fiscal de contrato. Já ouvi relatos assim, né? Servidores não qualificados, não capacitados. Eu acho que isso pesa bastante, né? Para gerir e fiscalizar, né? Vem uma insegurança e um medo em relação a isso muito grande. Então, eu acho que isso é um dos fatos que torna o servidor nervoso, né? Com medo, enrolado, muitas vezes furioso. Essa falta de capacitação, que eu acho que com a nova lei, com a nova mentalidade da alta governança, né? Dos gestores, né? Isso vai, com o tempo, vai mudar, porque mais do que nunca a gente agora vai ter que receber capacitação, né? Insegurança durante a atuação, né? Existe isso pela falta de conhecimento, acredito, pela falta de conhecimento. A ausência de segregação de função, né? Aquilo que eu falei anteriormente, a questão da segregação de função, vai ser problema para algumas unidades administrativas, principalmente aquelas pequenas, né? Dificuldade, aí eu coloquei até destacado, né? Dificuldade para atrair e manter servidores na gestão e fiscalização dos contratos. Bom, a gente tem que ter um jeito de atrair essas pessoas, né?
não deixar essas pessoas que têm experiência, que têm aptidão, ir embora, né? E a gente tem que ter uma forma de mantê-los, né? Seja através de uma gratificação, de uma bonificação, para a gente não perder essa qualidade aí, esses servidores que têm essa aptidão, né? E essa dificuldade de atrair novos servidores, né? Justamente pela responsabilização que tem o fiscal e gestor de contrato, ninguém quer ser. A maioria não quer ser fiscal e gestor de contrato. A ausência de normatização sobre gestão e fiscalização, isso é verdade, a gente não tem, precisa se criar esses artefatos sobre a aplicação de penalidades da alta administração, né? Normas internas desconexas com a atividade de gerir e fiscalizar, é aquela pessoa que faz a norma, mas ela não participa lá da atuação. Então, muitas vezes, o que se cria está totalmente em descompasso do que deveria ser feito. Então, para que se evite essas normas internas desconexas, é preciso que quem faça, por exemplo, o manual de gestão de contratos, ele vivencie aquilo também, para que aquelas normas não sejam desconexas com a realidade que a administração vive, a administração passa. A autoridade máxima do órgão não conhece a realidade das contratações do órgão ou entidade. Por quê? Porque às vezes já chega tudo pronto e ele desconhece as dificuldades. Então, se eu sou prefeita e já chega, eu desconheço que teve a maior dificuldade do mundo para se fazer determinada fiscalização e gestão daquele contrato ou aquela licitação, e já chega tudo pronto para mim, ninguém fala nada, então eu não vou dar razão quando me pedir capacitação, eu vou dizer sempre que não tem condições, né? Eu não vou dar valor àquele servidor público, né? Eu não vou sentir como ele é importante, como é difícil as atribuições que lhe são conferidas. Então, a autoridade máxima ela tem que acompanhar o que de fato acontece nas contratações públicas. Isso é difícil, por quê? Porque ele tem várias outras atribuições, né? E geralmente ele só quer o resultado. Ele sabe, contratou, finalmente terminou a licitação, finalmente acabou o contrato. Ele quer saber da questão finalística e muitas vezes ele desconhece o passo a passo e como foi difícil chegar naquele momento final ali, né? Naquela contratação, se foi boa ou se foi ruim. Eu trouxe também um quadro que fala aqui sobre a Lei 8666, como ela é, né? O capítulo 4 das sanções administrativas e a tutela jurisdicional, fazendo um paralelo com a Lei 14.133, no título 3º, que fala dos contratos administrativos, e já vem aí das prerrogativas de administração, da alocação de risco. Olha quanta coisa nova, né? Hipótese de extinção dos contratos, recebimento do objeto, do pagamento, da nulidade dos contratos, olha que novidade, dos meios alternativos de resolução de controvérsias, né? E também no título 4, das irregularidades, que aí a gente vai ver das irregularidades, das infrações e sanções administrativas, impugnações, controle das contratações que a gente deveria ter, mas agora tem, através da 1433, e o título 5, né, que fala do Portal Nacional de Contratações Públicas. E vale a pena eu ler aqui justamente o que está previsto no artigo 174 da lei e servir para centralizar a divulgação eletrônica para todos os atos tocantes às licitações e contratos em âmbito nacional. Nele constarão informações sobre planos de contratações anuais, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento de pré-qualificação, avisos de contratação direta, editais de licitação, atas de registros de preços, notas fiscais eletrônicas e, claro, contratos administrativos e termos aditivos. Veja só que, a partir do momento que o Portal Nacional de Compras Públicas ele começar a funcionar, não tem como a gente deixar os órgãos de controle, nada vai passar. Dificilmente uma contratação não vai ser percebida, porque tudo a gente vai ter que jogar lá no Portal Nacional de Compras Públicas. Daí a necessidade de capacitação dos fiscais e gestores de contrato, não só deles, mas como todos aqueles que participam das licitações, de fazerem realmente a coisa com o maior zelo possível, o maior controle possível. Por quê? Porque nós temos aqui um grande painel
que vai dar uma visibilidade enorme para os órgãos de controle, e nós não devemos ter medo dos órgãos de controle, né? Ao contrário, porque se nós trabalhamos de forma correta, a gente não tem por que ter medo. Mas que vai estar de forma muito fácil para os órgãos de controle essa fiscalização, né? Professora, desculpa Oi. interromper novamente. A palestra está bem interessante e eu estou ficando com algumas dúvidas aqui. E enquanto a senhora está falando sobre a questão da fiscalização e órgãos de controle, eu queria saber se tem alguma recomendação do TCU sobre a fiscalização de contratos. E se existir, se a senhora poderia comentar algumas delas. Carol, tem muitas recomendações do TCU em relação à fiscalização e gestão de contrato, né? Tem algumas, por exemplo, que falam que o fiscal do contrato ele não pode ser responsabilizado, por exemplo, se não tem condições de exercer aquela função. Salvo engano, é o acordo 839 de 2011, né, do plenário TCU. Ele fala isso, né? Mas por quê? Porque, às vezes, o fiscal é designado sem a menor experiência em relação à fiscalização. Não é dado um treinamento, ele não tem condições. Às vezes, eu lembro que uma vez, agora em tempos de pandemia, a gente tem muito tempo para ler, e eu li um acórdão era de uma senhora que trabalhava numa biblioteca de uma universidade federal, eu não lembro qual era o estado, mas ela já estava perto, inclusive, da aposentadoria dela, e ela foi nomeada fiscal do contrato, sem nenhum treinamento. E ela teve justamente um recebimento enorme de livros para a biblioteca. E ela não tinha aquele treinamento, não tinha experiência nenhuma, e, inclusive, ela chegou a conversar com o gestor dos contratos e disse, olha, eu não tenho condições de ser fiscal, eu não tenho experiência, eu estou com medo, eu não tive nenhum treinamento, e simplesmente aquilo dali foi ignorado. E ela ela participou de um recebimento muito grande de livros. E ela sabia, pelo olhódromo, vamos dizer assim, que aquilo que ela estava testando era bem menos do que estava sendo entregue. E aquilo dali foi uma grande preocupação para ela. Ela oficializou aquilo, ela enviou ao gestor do contrato, não teve resposta, enviou à autoridade máxima, né, que era o reitor, e também não teve resposta, não deu outra. Tempos depois, houve uma denúncia e o TCU investigou aquela contratação e verificou um desfalque de quase 40 mil reais. E ela foi inocentada, a responsabilidade não recaiu sobre ela, que era fiscal, justamente porque ela conseguiu documentar aquilo. Então, essa decisão do TCU, essa 839 de 2011, do plenário do TCU, ela retrata justamente essa situação, né, que o fiscal não pode ser responsabilizado quando ele não tem condições, quando não se dá condições dele atuar naquela área, né, naquela nova função. Outro julgado interessante que eu também lembro é o acordo 299 de 2007. Não é tão recente, mas ele fala também na necessidade do fiscal ter tempo hábil para fiscalizar o contrato. Muitas vezes ele exerce já uma função dentro da administração, que ele tem várias atividades e ainda dão para ele a função de fiscal ou gestor de contrato. E ele sabe que ele não tem tempo. Então, a primeira pergunta da pessoa que designa ele como fiscal você tem tempo? Você tem tempo hábil para fazer isso? Né? Às vezes ele não tem. Ele não tem condições, né, de assumir mais aquele ônus, né, de ser aquela função. Não vou dizer nem ônus, vou dizer aquela função que é de fiscalizar e gerir um contrato. Não tem tempo para isso. Então, como é que ele vai fiscalizar? Não dá para fazer de conta. Não dá simplesmente para testar nota e não, de fato, ser fiscal de um contrato. Hoje não cabe mais isso, tá? Eu lembro de uma situação, e aí eu gosto sempre de trazer exemplos práticos, eu estava numa prefeitura e era uma licitação de obras em que, dentro do edital, havia a possibilidade de subcontratação de uma segunda empresa para fazer o percentual daquela obra. Aquela obra não tinha fiscal
de contrato. Não tinha por quê? Porque o que acabou acontecendo de fato foi que a subcontratada fez toda a obra. Em vez de fazer só 30% da obra, porque era MEPP, ela fez toda a obra. E o que aconteceu? A empresa que participou da licitação e ganhou, e que deveria ter feito a obra, recebeu o dinheiro e não repassou o dinheiro para a subcontratada. Olha só que problema. E aí a subcontratada vai para a prefeitura e exige o pagamento. Como fazer isso? Olha como a fiscalização e gestão dos contratos ela é perigosa se a gente não tiver, de fato, imbuído naquela função de uma forma séria e proativa. Não tem fiscal. Porque para se deixar terminar uma obra, sabendo que a empresa contratada sequer estava comparecendo, porque não tinha gestão nem fiscalização daquela obra. Então, é uma recomendação do TCU que eu acho que todo fiscal e gestor de contrato deve ler. Uma outra também é o Acordo 558, essa é de 2006, também um pouco, não é tão recente, mas é válida também, que essa obrigatoriedade do fiscal anotar, fazer as anotações, seja por um livro diário, seja por computador, ele anotar as intercorrências que existem durante a execução dos contratos. Porque, acredite se quiser, o fiscal tem essa mania de não anotar. Às vezes ele sabe tudo que está acontecendo, mas ele tem essa dificuldade, é aquele soft skill, né, de colocar os problemas no papel, né, e informar o gestor dos contratos do que está acontecendo. Então, essa anotação, ela é obrigatória, até para protegê-lo. Então, está numa obra, teve 3 dias que choveu, ele tem que constar, olha, durante o dia 1, 2 e 3 de julho, houve chuvas, essas chuvas torrenciais fizeram que fosse paralisada a obra. E aí justifica até uma prorrogação do contrato, poderá justificar, mas isso tudo tem que estar anotado. Porque quem vai numa futura, uma denúncia ou uma investigação, esses documentos, eles precisam existir, eles precisam estar realmente, terem sido feitos, esses artefatos. Por quê? Porque é através dele que o fiscal vai se isentar de uma futura responsabilidade, o gestor também. Então, foi tudo comunicado, foi tudo anotado, as providências foram solicitadas, não foi feito nada, por isso que deu errado, mas a parte dele ele tem que fazer. Tá? Então, são 3 orientações, eu acho que são 3 decisões interessantes para os fiscais e gestores de contrato que devem ler e devem estar bem atentos. Ok? Obrigada, professora, novamente. Nada. Tem aqui uma classificação dos contratos administrativos, e aí a gente faz uma distinção entre contratos administrativos e contratos de administração. Esses contratos de administração geralmente são aqueles realizados pelas estatais, sociedades de economia mista, enfim. E existem características que não mudam e características totalmente diferentes. Primeiro, nos contratos administrativos, esses que são regidos pela 8666, pela 14133 e outros, existe sim a presença das cláusulas exorbitantes, né? Nos contratos de administração, aqueles realizados pelas estatais, por exemplo, é a ausência dessas cláusulas exorbitantes. A gente fica muito próximo do privado, né? Disciplinado pelo direito público, artigo 54 da 8666 e artigo 89 da 14133. Tá? Já nos contratos de administração, aplica-se o regime do Código Civil. Né? Também, nos contratos administrativos, nós temos regras de direito privado apenas supletivamente, enquanto que nas estatais é regra. E a natureza do contrato de adesão, aí vem uma particularidade que não foge. O contrato é contrato de adesão, tanto no contrato administrativo quanto no contrato da administração pública, tá? E uma coisa muito importante é essa exceção do contrato não cumprido, que a gente vê muito na administração pública, esses atrasos em relação a pagamento. Na 8666, a empresa contratada pode ficar até 90 dias sem receber.
e ela é obrigada a continuar a fornecer o bem ou a prestar aquele serviço. 90 dias. Imagine, é muito tempo. Se a gente imaginar que é uma MEFP ou uma empresa que não tenha condições financeiras, isso é muito tempo sem receber. Mas, com a nova lei de licitações, esse tempo aí, ele foi reduzido para 2 meses. Então, já deu uma melhorada, tá? Então, já no contrato da administração pública, isso daí é regra. A gente só pode cobrar se a administração pagou, né? Então, vejam as diferenças entre contratos administrativos e contratos da administração. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas existe sim essas diferenças. Regime jurídico dos contratos administrativos, o que há de novo? E eu já coloquei em laranja o que há de novo, né? Em relação à fiscalização dos contratos, fiscalização da execução dos contratos, risco à prestação de serviços essenciais, então, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais. Vou dar um exemplo de serviço essencial, coleta de lixo, por exemplo, tá? Segurança, né? Necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. E é o que mais acontece. Às vezes a gente faz uma licitação, a empresa ganha, e aí não dá certo aquela contratação. A empresa, por algum motivo, a gente tem que rescindir de forma unilateral, enfim. Tem que rescindir porque ela não está cumprindo, e a gente só se preocupa em fazer uma nova licitação, ou emergencial que seja, para cobrir, tapar aquele buraco, porque não é um serviço essencial, não pode parar. E a gente esquece que tem que punir a empresa que não cumpriu com sua parte, né? A gente esquece disso. E é muito comum Carol, falar essa realidade, porque é muito comum, às vezes a gente ouve do gestor, eu não queria que essa empresa ganhasse, porque ela vai me dar problema. Olha, se você tem uma boa fiscalização e gestão do contrato, não se preocupe com isso, porque o próprio fiscal gestor do contrato, ele vai cobrar aquilo que está no termo de referência, aquilo que está no contrato. Se a empresa não cumpre, ela vai ser penalizada. Ela tem que ser penalizada. Não é uma escolha do administrador, ele tem a obrigação de penalizar a empresa. E muitas vezes isso é deixado de lado, porque a gente sim se preocupa muito em não deixar o serviço parar, né? Em não suspender aquele serviço que é essencial à administração. Mas a gente também não pode, nem tem o direito de, né, a prerrogativa de penalizar ou não. Tem que se abrir, ainda que não seja penalizado, mas tem que se abrir o processo administrativo e a empresa tem que ser chamada para a responsabilidade, certo? Uma visão doutrinária no tempo, a gente vê que é clássico, né? Um olhar clássico das contratações. É marcado pela supremacia do interesse público sobre o privado. Esse é o olhar clássico que a gente tem, através do qual o contrato, né, é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com uma particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos do interesse público, nas condições estabelecidas na própria administração. Esse é um conceito do Neri Lopes Meirelles, é uma visão clássica sobre a supremacia do interesse público, só que, recentemente, não é bem assim. A gente já tem uma visão mais atualizada sobre isso. Uma tendência de contratualização da atividade, né, que impõe uma relativização dos autoritarismos estatais. Por exemplo, no caso das estatais, né, que são regulamentados por regras de direito privado. Então, essa supremacia do interesse público ela não pode ser vista como absoluta, há de ser relativizada também. Tá? Essa é a visão doutrinária atual. Características do contrato administrativo. Nós temos o formalismo, né? O contrato ele é formal, ele é escrito, em regra ele é escrito. Existe a publicidade dessa contratação, e a gente já viu pelo Portal Nacional de Compras Públicas que tudo vai ser publicado lá, né? A natureza de contrato de adesão, ela permanece, né? Não tem como a gente negociar as cláusulas,
é aquilo que a administração precisa e necessita. A mutabilidade, ela é uma característica também do contrato administrativo, ela é sujeita a alterações, sim, isso é normal, né? Durante a execução do contrato, às vezes a gente vê que precisa de um aditivo de prazo, um aditivo de acréscimo, ou até uma mudança mais drástica, né? Enfim, cláusulas de privilégio, cláusulas exorbitantes, elas permanecem, né, no contrato administrativo. Formalismo e obrigatoriedade do termo do contrato. Então, existe aquela questão da formalidade que ela pode ser, no caso, em regra, o contrato ele é escrito, né? Mas ele também pode ser verbal, nos casos de compras até 8.800, né? Isso está no artigo 62 da 866, no regime de adiantamento, e ele também está previsto essa mesma situação, a questão da formalidade, quando a gente fala do formalismo dos contratos, no artigo 91 da Lei 14.133, e o valor ele subiu um pouquinho para R$10.000, né? Para aqueles casos de pronto pagamento. Tá? Essa é a novidade aí que a gente traz em relação à execução dos contratos. Deliberações do TCU sobre formalismo, aí a gente traz um acórdão bem interessante da segunda Câmara, fala responsabilidade, culpa, erro grosseiro, é tido como erro grosseiro, serviços contínuos, pagamento, contrato verbal, para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificado como erro grosseiro, artigo 28 do decreto 4.657, 1942, da LINDB, o pagamento de serviços de natureza continuada prestados sem respaldo contratual, em afronta ao artigo 60, parágrafo único da Lei 8.666/93. Aquele caso de serviço contínuo, que você pode prorrogar até 60 meses, e aí em 12 meses, um serviço contínuo. Então, vamos prorrogar. Mas aí chegou em 12 meses de prestação daquele serviço, não deu tempo de fazer o aditivo e se paga simplesmente sem respaldo contratual e depois quer se fazer o aditivo. Veja que ele não pode sofrer essa interrupção, tá? Então, é um exemplo, por exemplo, sobre o formalismo da contratação. Um outro caso, o Acordo 890/2007, do plenário, ele fala sobre abstenha-se de autorizar a execução de serviços sem cobertura contratual. Então, novamente, reforçando esse entendimento da questão de ter uma cobertura contratual. O contrato verbal é exceção, a regra é o formalismo da contratação. E aí a gente vem um mapa mental, eu gosto muito de colocar mapas mentais para a gente entender de uma forma mais simplificada como era na Lei 8.666, e ainda é, porque ainda está vigente, e como vai ser na 14.133. Então, a questão do contratualismo, do formalismo, ela é regra, ela é lavrada na própria repartição pública, né? Então, o contrato ele é assinado na própria unidade administrativa, exceto em casos de aquisição de bens imóveis, que é no cartório de notas. Contrato verbal, como regra, ele é nulo e de nenhum efeito. A exceção é aquela que eu falei, justamente, né? Compras de pronto pagamento, em regime de adiantamento, que é o limite de 8.800, tá? E no mapa mental do formalismo da 14.133, aí a gente vê as grandes diferenças. A regra é forma escrita, juntados aos processos e mantidos à disposição do público, né? A questão da publicidade é essencial para o formalismo também, exceto sigilo imprescindível, a segurança da sociedade e do Estado. Então, tem certos contratos que eles não são publicados, né? Existe essa exceção. Podem ter forma eletrônica, então, seria, na verdade, um grande avanço, né? A gente acabar definitivamente com o papel e com as despesas desnecessárias de ter contratos ainda no papel, né? Na justiça, nós já vemos isso, né? Os processos na justiça já são todos informatizados, não temos esse gasto desnecessário, até, vamos dizer, vai de encontro às leis ambientais, né? O entendimento ambiental, da preservação do meio ambiente.
da gente estar gastando papel de forma desnecessária, né? Não podem ter forma eletrônica. Caso especial, direitos reais sobre imóveis, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, que a gente já tinha falado, isso permanece como está na 8666. Contrato verbal, em regra, é nulo e sem nenhum efeito. A exceção é de pequenas compras, como a gente tinha falado, só que subiu o limite de 8.800 para 10 mil reais. Tá? Esse é um mapa mental que a gente tem como, de uma forma mais simplificada, debater esse assunto sobre o formalismo dos contratos. E como é que fica na nova lei de licitações, né? Essa divulgação dos contratos? Vai ser tudo pelo Portal Nacional de Compras Públicas, é condição de eficácia. Os aditamentos também serão publicados lá, os aditivos, né? Os prazos, a gente são 20 dias úteis para as licitações, 10 dias úteis para a contratação direta. Se houver urgência, terão eficácia imediata, mas devem ser publicados em prazos menores. E no caso e aí vem uma grande discussão, do profissional artístico, a contratação do profissional artístico, né, nos casos de inexigibilidade de licitação, vai ter que ser publicado o cachê do artista, músicos e banda, e transporte, hospedagem, infraestrutura e demais custos. Ora, no processo de inexigibilidade de licitação, como é que a gente contratava? A gente contratava o artista e a gente sabia que, contratando o artista, todos esses insumos, né, essas despesas, estavam ali incorporadas naquele cachê do artista. E agora, o Portal Nacional de Compras Públicas, a lei, exige que você faça um detalhamento dessas despesas. E aí que vem a grande... acho que vão surgir grandes debates em relação a isso, porque, na verdade, a despesa de transporte, hospedagem, som, iluminação, deveria ser feita uma licitação à parte para essas outras despesas e se pagar apenas o cachê do artista. Então, a gente vai ver agora de forma mais realista quanto é o cachê do artista, quanto realmente vale a apresentação daquele músico, né? O que não era feito. A gente fazia um processo de inexigibilidade e colocava simplesmente, até porque às vezes não dava tempo para fazer, por exemplo, uma licitação de palco, som e iluminação, e colocava tudo ali dentro, né, todas essas despesas dentro do cachê do artista. E se contratava por inexigibilidade de licitação. Natureza do contrato de adesão, que ela permanece e decorre de forte regulação dada pela lei, mas é sujeito a mudanças, a mutabilidade, né? É a característica que permite a alteração do contrato de forma consensual ou unilateral pela administração, exercida nos limites estabelecidos pelo legislador e estrito respeito aos princípios que regem a atividade administrativa. Cláusulas exorbitantes, elas permanecem também, né? E goza a priori, independentemente de previsão contratual, de uma posição de superioridade decorrente da supremacia do interesse público sobre o privado, que a gente já viu que não é de forma tão absoluta assim. Então, o contrato não está tão amarrado, ele é sujeito a mudanças, e essas mudanças certamente ocorrem na maioria das contratações. Cláusulas necessárias em todo contrato administrativo. Então, o artigo 92, eles enumeram essas cláusulas. Só um minutinho aqui. Olá, pessoal, retomando aqui, acredito que a professora Cláudia ela teve um probleminha agora. Bom, eu não sei vocês, mas eu já fui gestora de contrato, eu comecei na administração pública muito cedo, já fui gestora de contrato e, assim, está sendo uma aula para mim, principalmente das coisas que eu deveria ter feito, né? Então, os pontos que são relevantes, e eu acho que esse é o intuito, né, das nossas capacitações, é a gente aprender e corrigir algumas coisas que a gente tá fazendo e ainda mais se adaptar, né, a essa nova legislação que está vindo, como a professora Cláudia falou no início, né,
trazendo como foco também essa questão da possibilidade da inovação, né? De dar essa facilidade para o agente público inovar na sua atuação. E a gente sabe, né, que a inovação é extremamente importante, porque vai tentar mitigar, vai tentar atender e sanar a dor, né, do usuário, do cidadão, do serviço público. Então, acho que isso é muito importante. Eu queria dizer para vocês, né, que esse vídeo está sendo gravado, então vocês não estão tendo acesso a ele ao vivo, mas se vocês puderem deixar as perguntas, se vocês forem tendo perguntas, tenho certeza que a professora Cláudia terá prazer em respondê-las. Vocês podem mandar para o nosso e-mail da escola, né? Acessando o nosso site, tem o nosso e-mail, e também na nossa página do YouTube vocês podem mandar as perguntas pelo chat, que aí a professora Cláudia, né, depois ela tenho certeza que ela vai dar um jeitinho na agenda dela super corrida para poder tirar essas dúvidas de vocês. Sim, Carol, tá bom? desculpa aí essas intercorrências. Não se preocupa, professora. É assim mesmo, mas eu vou deixar meu e-mail, o meu Instagram tem no final da apresentação, então quem tiver dúvidas pode mandar para mim, sim, eu vou ter o maior prazer em respondê-las, tá? Vamos Legal. continuar com a Tá apresentação. ok, professora. Problema resolvido, vamos dar continuidade. Então, cláusulas necessárias em todo contrato administrativo. Então, a gente tem, o que tem de novidade, né? Tem um inciso 6º, que fala sobre os critérios e periodicidade da medição. Então, a questão da medição, ela vai ter uma cláusula obrigatória agora nos contratos, de quanto tempo vai ser feita a medição? Por exemplo, nos contratos de obra. Então, vai ser quinzenal, vai ser semanal, vai ser mensal? De que forma vai ser, né? Quando for o caso, e o prazo para liquidação. Então, essa liquidação é o atesto das notas, né? Quando é que vai ser feito? Olha como vai ser mais organizado agora os nossos contratos administrativos, porque vai ser previsto, inclusive, prazo para liquidação, né? Prazo para pagamento, geralmente tem, às vezes nem se cumpre, mas até o prazo de liquidação também vai constar no contrato administrativo. Então, uma nova cultura, uma nova forma de trabalhar em relação às contratações públicas. A matriz de risco, quando for o caso, também vai constar no contrato administrativo. O prazo para a resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o prazo. Então, a administração não pode demorar aí o tempo que ela achar necessário, ela tem que dizer qual é o prazo que ela vai dar essa resposta. E os pedidos de repactuação de preços, principalmente na época de pandemia, são constantes. Né? Eu que trabalho na administração e também dou assessoria, vejo constantemente as empresas pedindo repactuação de preços e tem que ter um prazo de resposta disso aí, tá? E o prazo para a resposta ao pedido de restabelecimento de reequilíbrio econômico-financeiro também, quando for o caso. Então, tudo isso vai constar também como cláusulas necessárias no contrato administrativo. Então, vamos ter que rever os nossos editais, padronizá-los já com a nova lei de licitações, já com essas novas mudanças. Duração dos contratos eu coloquei de uma forma muito simples, a questão da 8666, aí vocês já sabem, né, que em regra geral são 12 meses, é a possibilidade de ela passar desse prazo para 60 meses ou até um pouco mais, dependendo da circunstância. Limite máximo de 60 meses, está lá no artigo 57. E o que a gente pode ver aqui de interessante? Os contratos de aluguel de equipamentos de utilização de programas de informática terão duração máxima de 48 meses, isso na Lei 8666, tá? Contrato de escopo, sempre foi uma grande discussão em relação ao contrato de escopo, né? Se extingue pela conclusão do seu objeto e não pela conclusão do prazo. Então, tem obras que eu já vi, entendi, obras paradas, por quê? Porque alguém não solicitou a prorrogação do prazo de vigência e a vigência se exauriu e não foi, a obra ficou parada, mas era um contrato de escopo. E qual é o objetivo do contrato de escopo? É a obra, é a construção da escola, a construção da praça. Então, não há essa questão de se extinguir o contrato porque não houve uma prorrogação da sua vigência, não tinha o menor sentido, mas muita gente já entendeu que
por não ter prorrogado o contrato no prazo, o prazo hábil, o prazo necessário, não poderia dar continuidade. Tinha que fazer uma outra licitação. Vamos lá. Duração dos contratos. Nas contratações de serviços continuados, o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. Realmente, ele não tem direito. Quem vai analisar isso é a própria administração, que o objetivo é a obtenção de preços e condições mais vantajosos para a administração, podendo ser prorrogados a cada 12 meses, até o limite de 60 meses, desde que a instrução processual contemple. Está formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada. Quem vai dizer que o contrato é de forma continuada ou não e justificar é a própria administração. Uma vez eu fui questionada para uma contratação para perfuração e manutenção de poços artesianos, era do município, e perguntou, esse contrato é de natureza continuada? Quem vai dizer isso é você, a administração. Vocês têm um planejamento para perfuração de poços? Já foram todos perfurados? Sim. Esses poços, eles precisam de manutenção periódica? Precisa. Qual é o prazo para a manutenção desses poços? Não, ele é feito a cada 3 meses, obrigatoriamente, sob pena de vários prejuízos. Bom, então vocês têm como justificar que aquele contrato ali é um contrato de natureza continuada, né? Não é uma coisa esporádica. Então, a cada 3 meses, a cada 2 meses, é preciso de uma manutenção. Então, é um contrato de natureza continuada, mas é necessário que se justifique isso nos autos, para que você venha caracterizar aquele contrato como de natureza continuada, tá? Porque, às vezes, a administração não precisa disso. Ela só precisou perfurar e a técnica daquela perfuração ali não precisa de uma manutenção. Às vezes, é uma manutenção a cada 2 anos, a cada 3 anos. Quem vai dizer que é da natureza continuada e justificar isso nos autos é a própria administração. Existe a disposição no edital ou contrato de possibilidade de prorrogação. Sim, e isso daí é 8666, é uma regra antiga que todos nós conhecemos, que tem que prever no contrato a possibilidade de prorrogação, sob pena da gente não conseguir prorrogá-lo, né? Relatório que discorra sobre a execução do contrato com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente. É nesse ponto aí que talvez exista uma maior dificuldade para os gestores, né, e principalmente para os fiscais. É a realização desses relatórios, né, a confecção desses relatórios que tratam sobre a execução do contrato, né? Justificativa e motivação por escrito de que a administração mantém interesse na realização do serviço, né? A gente tem o princípio da motivação, a gente precisa motivar e justificar a necessidade de manutenção daquele contrato. Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a administração, e é sempre muito polêmico esse item, né? Essa linha E. Por quê? Porque como é que a gente vai provar que ele continua vantajoso, né? De que forma, na prática, isso é feito? É feita uma cotação com outras empresas, o valor, e geralmente se procura valores maiores, porque se a empresa está dando certo, se a empresa não está dando trabalho, se ela está prestando um bom serviço, a administração geralmente quer continuar com aquela empresa. E aí, de que forma é feito isso? É que às vezes é um pouco perigoso, porque às vezes a gente procura os preços maiores para justificar, porque se a gente não consegue justificar a vantajosidade na continuação daquela contratação, a gente não pode continuar com a empresa. A gente tem que fazer um novo processo licitatório. Então, muita atenção aí nessa questão. É um problema que sempre existiu na Lei 8666, né, essa justificativa da vantajosidade na continuação daquela contratação. Sempre foi muito polêmica esse item, tá? Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente, sim. Manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação. A gente tem que consultar a empresa contratada se ela tem interesse, e geralmente ela tem, né? E comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação, ou seja, todos aqueles documentos que forem exigidos na licitação, as condições de habilitação dela, né, terão que ser renovados. Por quê? Porque para haver uma prorrogação de um contrato, uma prorrogação de prazo, é necessário que eu verifique se ela mantém as mesmas condições de habilitação de quando ela participou da licitação.
Já na nova lei, a duração dos contratos regidos será prevista em edital e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro. A disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão do plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. Isso está previsto no artigo 105. Contratos com prazo de até 5 anos. Está previsto no artigo 106. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. Então, quem vai fazer isso é a entidade contratante. Ela tem que atestar essa vantajosidade, tá? A administração deverá atestar no início da contratação de cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e à vantagem em sua manutenção, perfeitamente, uma regra muito óbvia, tá? E a administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários. Não tem condições de continuar com o contrato, ela poderá extinguir aquele contrato para sua continuidade ou quando entender que o contratado não mais lhe oferece vantagem. Então, essa liberdade, né, liberalidade em se desvincular do contratado. A extinção mencionada no inciso 3º do caput desse artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer no prazo inferior a 2 meses, contados da referida data. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática. Prorrogação dos contratos. E aí eu coloquei em destaque. No artigo 107 fala o seguinte: os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Então, de 5 anos, de 60 meses, nós passamos para 10 anos. Olha que coisa vantajosa, né? Desde que, logicamente, seja ainda uma vantajosidade a manutenção daquele contrato, nós podemos continuar com a mesma empresa durante 10 anos, né? Desde que haja previsão em edital, ou seja, tem que estar obrigatoriamente previsto em edital essa prorrogação até 10 anos, e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a administração. Então, ela repete o entendimento da 8666 em relação à vantajosidade. Permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. Então, também tem essa questão da liberalidade da empresa, da administração não querer. Ela pode prorrogar até 10 anos, mas se ela não tiver interesse ou ela não achar que aquela empresa contratada ela é bem-vinda para a administração, ela poderá também rescindir, né? Extinguir aquele contrato. Contrato celebrado já com duração de 10 anos, então é possível também, o artigo 108 prevê isso, a administração poderá celebrar contratos com prazo de 10 anos, nas hipóteses previstas nas alíneas F e G dos incisos 4, dos incisos 5, 6, 12 e 16 do caput do artigo 75 dessa lei. Então, está lá no artigo 75 da nova lei de licitações. E aí dá um rol de possibilidades de contratação de prazos de contratos com até 10 anos. Contratação por prazo indeterminado. Então, o artigo 109 prevê essa possibilidade. A administração poderá estabelecer vigência por prazo indeterminado. Veja que isso não era possível anteriormente, né? Mas agora ela traz essa possibilidade, né, em casos muito excepcionais, né, muito específicos. Por exemplo, a casal. Como é que a gente vai tratar, por exemplo, né, de certas contratações? É prazo indeterminado. Não vai todo ano estar prorrogando, né? Contratos com duração de até 35 anos. Olha só, até 35 anos. O artigo 110 traz isso, né? O inciso 1º fala de 10 anos e o inciso 2º de até 35 anos nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem na elaboração de benfeitorias permanentes realizadas exclusivamente às expensas do contratado e que serão revertidos ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Com muitas especificações, a questão do contrato por escopo também permanece aqui, é uma prorrogação automática. Tá? Então, a gente já tira aquela grande celeuma que existia na contratação pública, tem que fazer o aditivo, se não está vigente. Através de um mero apostilamento, que não precisa ser publicado, a gente consegue prorrogar os contratos por escopo. Então, isso já tira grande
uma grande preocupação que existia na administração pública. Tá? Professora, Dicas. Oi. desculpa interromper, a gente teve um pequeno problema com o áudio que acabou dando uma cortada. A senhora estava falando até 35 anos, né, dos contratos com duração de até 35 anos, e após isso cortou o áudio. Se a senhora puder repetir, por favor, essa parte. Sim, deixa eu ver aqui. Eu estava falando da questão eu acho que é do contrato por escopo? Não, era o slide anterior. Essa daqui, né? Tá, que é do contrato, duração do contrato até 35 anos, não é isso? Exato. Aí a senhora deu para pegar a parte até 10 anos nos contratos sem investimentos, aí a senhora estava falando até 35. 35 anos, né? Nos contratos com investimento, né? Assim considerado. Oi? Cortou sua fala também. Desculpa. Ele deu um corte no final dessa sua fala, da fala da senhora, dos até 35 anos, e aí a gente não ouviu a sequência. Tá, ok. Então, no artigo 110, inciso 2º, tem a previsão de contratação até 35 anos, tá? Nos contratos com investimento, tá? Que são aqueles que são considerados aqueles que impliquem elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente às expensas do contratado. Então, é possível contratos até 35 anos, tá? Então, eu acho que foi essa parte que cortou. É isso, Carol? Oi, Carol. Deu para pegar essa parte? Deu sim, professora. Agora deu para ouvir. Obrigada. A questão do contratos por escopo ficou normal, então, né? Se a senhora puder repetir rapidamente. Então, veja, a contratação por escopo, né, agora ela tem o prazo de vigência dela é automático, é automaticamente prorrogada. É feita através, em vez de aditiva, através de um mero apostilamento, e não há necessidade de fazer uma publicação, por exemplo, tá? Muito embora tudo isso aí vai para o Portal Nacional de Compras Públicas, mas vamos dizer, a execução, né, a formalização dessa prorrogação, ela não é tão mais difícil, ela é feita com mero apostilamento, tá? Não precisa de um aditivo publicado, não. Com mero apostilamento é possível fazer. E aí vai facilitar muito a questão principalmente o setor de obras da administração, né? Muitas vezes deixa-se passar e não pede a prorrogação dos contratos de obra, né? Em relação à atuação do gestor fiscal do contrato, a gente tem algumas dicas a dar. O gestor deve manter-se atento ao prazo de vigência do contrato, impulsionando o procedimento interno, visando a sua prorrogação em tempo hábil, justamente para não deixar o contrato exaurir a sua vigência e impossibilitar sua prorrogação sem antes ter sido concluído, né? As prorrogações de prazo de vigência devem encontrar respaldo na existência da vantagem econômica e técnica relacionadas à eficiência e eficácia da execução. Isso são dicas importantíssimas, tá? Para o fiscal e para o gestor do contrato. Os contratos de fornecimento não podem ter vigência superior ao respectivo crédito orçamentário. Tá? O fiscal deve manter-se atento ao prazo de execução do contrato, cabendo-lhe providências visando a sua eventual prorrogação. Novamente, isso é a atenção do fiscal do contrato e do gestor do contrato para não deixar o prazo de vigência acabar sem que haja uma prorrogação, se necessário. As prorrogações de prazo de execução devem ser motivadas. Então, eu vou prorrogar motiva, né? O princípio da motivação. A gente usa o princípio da motivação em várias etapas do processo licitatório e nas prorrogações também, tá? As ocorrências registradas devem ser consideradas para avaliação da conveniência e oportunidade da contratação. Então, é aquilo. O fiscal do contrato, repetindo, ele tem um dever agora, mais do que nunca, de anotar em livro ou pelo computador, fazer esses relatórios de acompanhamento
E essas ocorrências, elas precisam ser registradas, tá? Para que a autoridade superior, ela venha até avaliar se deve ou não continuar com aquela empresa, se deve ou não, por exemplo, prorrogar o contrato com aquela empresa. E aqui eu falo muito, quem quer ser gestor fiscal de contratos, né? Pode ser uma grande oportunidade na vida do servidor público, ser um fiscal de contrato. Se ele tem essa aptidão, se ele tem essa atenção, pode ser uma grande oportunidade, né? Por que gerir e fiscalizar contratos? A gente já está finalizando a apresentação, mas a gente vai se deparar um pouquinho ainda na 8666, que ela tem alguns estudos interessantes para a gente falar aqui, tá? O acompanhamento e fiscalização dos contratos é um mecanismo conferido à administração pública para assegurar que o objeto contratado será entregue na quantidade, qualidade e tempo devido. É prerrogativa conferida à administração pública, especificamente no artigo 58, inciso 3º, e 67 da Lei 8.666. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de fiscalizar-lhes a execução. Artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitindo a contratação de terceiros para assisti-lo. Olha aí a possibilidade de contratar terceiros. De repente, o fiscal do contrato, ele não dispõe de todo o conhecimento para fiscalizar aquele contrato. Então, ele precisa de um auxiliar, de uma empresa, por exemplo, que possa ajudar a ele naquela fiscalização, né? De repente, é um contrato que tem que fiscalizar 1.000 pessoas que são contratadas na empresa, por exemplo, né? E aí, ele vai fazer sozinho isso, ele vai ter que conferir todos os documentos sozinho, ele pode contratar uma empresa para ajudar ele na fiscalização, o que não vai eximi-lo da sua responsabilidade. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Então, você pode ter uma equipe de fiscais de contrato, não precisa só apenas um, né? Representantes da administração, especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros, como já tenho falado, para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências, e aqui dali foi o que a gente comentou, né, Carol, em relação a que a gente tinha do TCU, né, recomendações que são importantes do TCU, a questão de registrar tudo o que acontece, né, relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informará seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Veja, ele não faz nada a não se acompanhar. E ele precisa se reportar ao fiscal do contrato, não aos empregados da empresa, mas ao preposto. Isso é uma observação muito importante que vocês precisam ter muita atenção, né? Então, a empresa, quando é contratada, geralmente ela designa um preposto. E a comunicação entre a administração e a empresa contratada, a empresa privada, é através do preposto e do fiscal. Tá? Então, a relação vai ser entre os dois, a comunicação. O fiscal do contrato informará os seus superiores em tempo hábil. Não adianta você informar os problemas depois que o contrato está rescindido ou acabou a sua vigência, para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar a decisão ou providência que ultrapasse sua competência. O fiscal do contrato, e aí também o parágrafo 3º eu deixei já em uma fonte maior, o fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico, aquela importância que eu falei, né? Finalmente, o setor jurídico está junto e do controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução do contrato. É possível a gente recusar essa função? Olha, a princípio não. A princípio não. Mas o que eu recomendo? Que você reporte ao seu superior as suas dificuldades. E diga, olha, tudo bem, eu tenho
vontade, eu tenho essa vontade, inclusive, de colaborar com a administração, mas me falta um aparelho, um aparelho de medição, vai ver que é uma fiscalização que requer uma EPI, que requer um aparelho de medição, que requer um software, que requer, por exemplo, um carro para que você se desloque, que requer capacitação. Então, é necessário que você não precisa negar, né? Você não pode, às vezes, se recusar a aceitar essa função, mas você é obrigado a reportar as suas dificuldades para que você exerça, de fato, a fiscalização do contrato. Porque não tem como agora a gente ter contratos sem fiscais e sem gestores, né? E não tem aquela de um fiscal para todos os contratos. É impossível, não tem tempo hábil, por mais que seja leve a sua função dentro da organização, você fiscalizar 20, 30 contratos, isso é quase humanamente impossível, né? Então, recusar a designação, não. Mas é necessário que você se reporte ao seu superior e diga as suas dificuldades, de repente até uma relação de parentesco em relação a algum contrato, né, entre contratado e administração, você precisa reportar isso à administração. O preposto. O preposto é da contratada, né? Ele não é da administração, ele é da empresa contratada. Deve ser indicado por escrito antes do início da prestação de serviço. Geralmente recomenda-se uma reunião com o preposto antes do início da execução do contrato, para que se dirima todas as dúvidas que ocasionalmente possam existir, para que o contrato comece da forma correta, né, a execução do contrato. E o instrumento de indicação deve conter expressamente os poderes e deveres relativos à contratação, né? Isso está previsto no artigo 68.666 e no artigo 44 da IN 05/2017, tá? Ele é o contato imediato da fiscalização do contrato com a empresa. Então, eu já até falei isso anteriormente, né? O artigo 117 da nova lei de licitações, ela fala: o contratado deverá manter o preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Por exemplo, o preposto ele pode ser negado pela administração? Pode, de repente, a empresa designar um preposto e a administração pública não gostar? Pode pedir a substituição do preposto? Pode, perfeitamente pode. Justifica, né, diz as razões, porque, de repente, o preposto não está comparecendo conforme ficou acordado em reunião, ele não está acompanhando de forma correta, ele não está repassando para a empresa os problemas durante a execução do contrato, e isso pode ser repassado e pode, inclusive, ser pedido a substituição do preposto. Terceiro, né? Pessoa física ou jurídica contratada para auxiliar o fiscal na sua tarefa. Isso aí é uma repetição que eu já tinha falado anteriormente, que é possível, sim, a administração pública. Está dando para ouvir, Carol? Está dando sim, professor, o carro de som, né? Eu moro perto da senhora e o carro de som aqui também passa super alto. Inclusive, está tendo uma obra aqui no apartamento vizinho que também está tendo batuque. Mas não se preocupe com isso, assim, é coisa da nossa rotina, né? Uma palestra bem movimentada, porque o que aconteceu hoje? O pessoal está querendo fazer participação no tema. A gente está já terminando, mas eu vou esperar o pessoal, de repente, entrar em contato comigo no Instagram ou no e-mail para tirar as dúvidas, né? Sim, vamos prestar muita atenção, né? Coisas que realmente a gente não pode esquecer, é que o terceiro não exerce atos da fiscalização. Fiscal é o fiscal. A empresa contratada para auxiliar ele na fiscalização, ela tem a responsabilidade limitada. Quem vai responder, de fato, é o fiscal do contrato. E ele não pode se locupletar disso e passar essa responsabilidade para terceiro. Ele apenas vai auxiliar. Ele auxiliando, ótimo. Mas, no final, a responsabilidade é do fiscal do contrato e do gestor do contrato, ainda que se tenha uma empresa para ajudar nessa fiscalização, tá? O terceiro realiza atividade assistencial à fiscalização, né, de forma subsidiária. Muito cuidado com isso. A contratação do terceiro não substitui a gestão e a fiscalização, é competência da administração nessas atividades, que eu tinha falado, né? Não há autonomia do fiscal terceirizado.
Ele não pode definir, decidir pelo fiscal, devendo todas as suas constatações serem levadas ao conhecimento do agente público para as providências cabíveis. Requisitos para a contratação do terceiro, necessidade em razão da complexidade da contratação. Olha, a gente não vai contratar uma empresa, um terceiro, uma empresa para auxiliar a fiscalização e um contrato de fornecimento pequeno, por exemplo, que não tenha complexidade grande. Não vai. A gente vai contratar quando tem esses grandes contratos, contratos de grande vulto, de grande alta complexidade, que necessite, por exemplo, de engenheiros, de técnicos de informática. É aí que você vai atrás de contratar uma empresa que venha ajudar nessa fiscalização, tá? Então, necessidade em razão da complexidade da contratação, justificativa para essa contratação tem que ter, e supervisão exclusiva de servidores do órgão ou entidade. Então, eles também são passíveis de serem fiscalizados, né? Fiscalização do contratado que vai ajudar na fiscalização. Coisa mais... parece confuso, mas dentro da administração isso é totalmente possível e até recomendado diante de certas contratações. Necessidade de capacitação, a gente já viu anteriormente aqui, dá para a gente passar esse slide, esse material vai ficar disponível, não é isso, Carol? Vai ficar assim, professora. Vai ficar professora, vai ficar assim, vai ficar na descrição do vídeo, tá? Quando a gente for colocar no YouTube, fica na descrição do vídeo o material da senhora. E eu coloquei aqui... Inclusive, professora, desculpe interromper, ele já está disponível, ele já estava disponível desde ontem, no vídeo da apresentação, né, sua, com o professor Tiago Neri, já estava lá disponível também o link. Ok. Eu deixei também nesse slide, só para a gente terminar, um kit do gestor fiscal do contrato, que ele deve manter, né, com ele. Portaria de nomeação, né? Tem fiscal que perde a portaria de nomeação, nem tem a portaria de nomeação. Ele só vem a lembrar que ele é fiscal quando ele recebe alguma notificação de algum órgão de controle. Ele não guarda a sua portaria de nomeação, termo de contratos aditivos, ETP, TR, projeto básico, proposta da contratada. Ele precisa de todo esse material, porque quem vai fiscalizar a execução do contrato é ele, não é mais ninguém, não é o pregoeiro, né, não é o presidente da comissão, né, não é o agente da contratação agora, né, que surgiu com a nova lei. Não, vai ser ele. Então, ele tem que ter todos esses documentos ali, né, devidamente guardados, por prazo, eu diria que indeterminado, porque geralmente os problemas com os órgãos de fiscalização não acontecem de imediato, não, é 5 anos depois, 6 anos depois, né? Então, eu preparei esse kit de gestão do gestor e do fiscal, que eles devem manter, né? Tanto durante a execução do contrato, quanto quando acabar a gestão do contrato. Deverão manter, sim, esses documentos. O artigo 117 fala, acho que eu já falei sobre isso, né? A fiscalização tem que manter o órgão um ou mais fiscais, isso já foi falado aqui também. Atribuições de gestão e fiscalização, de forma geral, devemos saber sobre encaminhar mensalmente à chefia unidade gestora relatório da execução do contrato. Então, mensalmente tem que ser enviado. Isso é o grande problema, Carol, porque muitos não enviam, muitos nem fazem esse documento, né, esse relatório. Atestar o recebimento dos bens ou serviços, e aí está o grande problema, porque o fiscal, ele deve, para se evite aquele problema, aquele exemplo que eu dei daquela bibliotecária, né, que recebeu os livros numa quantidade bem inferior e atestou uma quantidade muito superior, e aí, graças a Deus, ela não foi punida porque mostrou que ela, de fato, ela tinha percebido esse engano e tinha avisado aos seus superiores, né? Então, cuidado no ateste o recebimento dos bens ou serviços, né? Enviar faturas e medições ao setor competente para pagamento, né? Acompanhar a retenção e recolhimento dos encargos realizados dos encargos, realizar a medição antes da emissão da nota fiscal, cuidado com as medições, tem que saber o que está fazendo,
essa parte aí realmente é muito importante para o fiscal e o gestor, e ele precisa de treinamento, às vezes, específico para fazer isso, que às vezes ele não sabe fazer medição, então ele precisa, às vezes, de um fiscal auxiliar, né? Professor, Verificar. desculpa, a gente teve um problema novamente do corte do áudio. A senhora estava falando, cuidado com as medições. Aí, nesse aviso, foi essa última frase que cortou. Cuidado com as medições, porque às vezes o fiscal do contrato ele não teve uma capacitação, às vezes ele não sabe fazer medição. Por exemplo, um contrato de obras, então, se ele não é engenheiro, na verdade ele deve ser um engenheiro, né? O Tribunal de Contas da União até já recomenda isso, que seja um engenheiro, mas vai que se coloca um fiscal que não tenha essa aptidão de fazer, não sabe fazer medições corretamente, às vezes ele precisa de um auxiliar para ajudá-lo, né? Então, realizar a medição antes da emissão da nota fiscal. Já imaginou se ele mede acima do que realmente foi realizado? Isso aí é um tiro no pé, tá? Verificar a exatidão de valor ou inexatidão de valores, sugerir a instruir as glosas cabíveis, né? Conta vinculada ao fato gerador, aquilo é para contratos da IN 05 de 2017, pagamento de empregados via banco, realizar controle do saldo de empenhos. Nos contratos de aquisição, leitura dos instrumentos do contrato e anexo, conhecer detalhadamente a especificação do objeto. Isso é básico para o fiscal, tá? Ele tem que realmente ler o contrato, ler o termo de referência, o contrato básico, atentar para os prazos de entrega, devolução e garantia, é a função dele, né? Conferir valores e condições de pagamento, realizar glosas cabíveis também, igual ao outro, analisar a nota fiscal, validade e descrição do objeto, atestar o recebimento dos bens, emitir certidões, verificar se as certidões para pagamento estão válidas, né? Vigentes, encaminhar o processo de pagamento, manter procedimento para registro de ocorrências. Essas são as funções principais da atribuição do gestor e fiscal do contrato. Em obras, a gente está terminando, né? Tem a regra do artigo 73 de 8666, que fala do recebimento provisório definitivo, tá? E o importante é na nova lei. Deixa eu pegar aqui. A nova lei como fica, né? O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte, parágrafo 1º do artigo 40, tá, gente? O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. E o artigo 93 fala, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam os prazos de início de etapa de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. Essa é o que está disposto na nova lei de licitações. Aqui tem alguns modelos de checklist que vocês podem achar no site da AGU. Acho bem interessante, quem não tem esse checklist pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que está muito bem feito, esses checklists aí da Advocacia Geral da União. Pode servir de modelo para vocês, tá? Padronizar. E a realização de diligências. O fiscal pode fazer diligências também, né? Agora, cuidado com o excesso de rigor, né? Eu vejo o contratado, a empresa contratada, como um passarinho na nossa mão. Se a gente abre demais, a gente deixa o passarinho voar. Se a gente aperta demais, a gente mata o passarinho. Então, cuidado no excesso de rigor dessas diligências, até porque geralmente elas vão implicar em algum custo para a administração. A gestão e a fiscalização devem ter em mente qual será o efeito prático dos pedidos, então a gente não vai fazer diligência sem ter uma razão, né? uma coerência nessa diligência, tá? Muito cuidado, porque diligência também implica em custos e despesas, né? Então, às vezes a gente quer saber se a empresa existe, a empresa é lá do Maranhão, precisa pegar um avião e ir no Maranhão, acho que pelo Google, né? Tem ferramentas no Google que a gente consegue, inclusive, visualizar a rua, o local, a empresa, se ela realmente existe. Então, tem aí possibilidades muito mais baratas, se a gente tem uma certa experiência,
para fazer essas diligências, para que elas não impliquem em altos custos para a administração. Não há discricionariedade da administração a optar ou não pela realização da diligência, ou seja, quando existe dúvida, ela deve ser feita. Sempre que houver dúvidas sobre alguma informação, a diligência torna-se obrigatória, tá? Diligência deve ser efetivada em prazo razoável. Como eu falei anteriormente, não adianta a gente fazer diligência depois que já tá no final do contrato. Não? A gente tem que, a partir do momento que ocorre o problema, a gente realiza a diligência para a gente tirar aquela dúvida, sanar aquela dúvida. Princípio da transparência. Uma boa prática é realizar reuniões com o preposto ou representante da empresa, que geralmente é o preposto, visando esclarecer a fiel execução do contrato e elaborar o relatório de acompanhamento mensal do contrato de maneira concisa e clara. Que esse, para mim, é uma boa prática, mas, na verdade, agora, diante da nova lei, é uma obrigação. A gente realmente tem que fazer o relatório de acompanhamento mensal do contrato, ou mensal, ou quinzenal, ou semanal, depende da natureza do contrato. Para finalizar a apresentação, a gente tem gente que é fã do Neymar, tem gente que é fã do Messi, nem tanto, né? A gente acabou de perder a Copa América para a Argentina, mas eu sou muito fã do Ayrton Senna, porque ele sempre tinha uma mensagem motivadora para a gente, né? E uma das mensagens que eu lembro e que sempre me fazem refletir é essa: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, esse é o momento de transição que a gente está vivendo, é um momento da gente se debruçar, estudar e, diante dessa adversidade, a gente conseguir se superar. É isso. Obrigada. Desculpa as intercorrências aí da gente estar falando de forma remota em casa, e eu estou à disposição aí de todos vocês para eventuais dúvidas tenham ocorrido durante a apresentação ou alguma coisa que não ficou clara. Obrigada a todos. Carol, pela paciência aí. A Natália também, que ontem também tentou entrar e não conseguiu. Também agradeço, um agradecimento especial a todos vocês. Professora, eu que agradeço, muito obrigada pela sua palestra. Eu estava até explicando uma dessas intercorrências que a gente teve, né? Eu estava explicando para os participantes que eu já fui gestora de contrato muito nova, assim, no início da minha carreira, e foi muito interessante ver sua palestra, porque eu comecei a perceber vários errinhos que eu cometia. Lógico que não atrapalhou, assim, o andamento do contrato, né, e da gestão desse contrato, mas eu comecei a perceber, poxa, eu podia ter feito isso para melhorar a minha atuação. Então, acho que foi um grande ensinamento para mim, tenho certeza que foi um grande ensinamento para todos, né, que vão ver, vão assistir esse vídeo, que estão assistindo, né, o vídeo. E em nome do nosso conselheiro, né, nosso diretor-geral, o conselheiro Rodrigo Siqueira, eu gostaria de agradecer a participação da senhora, da disponibilidade, né, em 2 dias de estar trazendo esse conhecimento para a gente, de fazer o levantamento dessas informações. Gostaria também de agradecer ao IDEA, né, que essa parceria já é o 2º curso que a gente está realizando em parceria com o IDEA, está sendo uma parceria muito legal, o apoio da AMA em todos os nossos eventos, que é muito interessante para a gente poder disponibilizar o conhecimento, né? O conhecimento é uma riqueza, então disponibilizar esse conhecimento a todos os municípios de Alagoas. Gostaria de agradecer a senhora, como eu já falei, mas a todos os professores do curso, né, que estão essa semana com a gente, aos presentes que acompanham as nossas páginas no Instagram, no YouTube. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente, podem entrar em contato com a professora, ela deixou disponível os contatos. Gostaria de agradecer também, né, ao nosso setor de tecnologia, DTI, que sempre está aqui disponível para fazer, quer seja evento online, quer seja evento gravado, ao nosso setor de comunicação, de cerimonial, que sempre está dando o suporte necessário para a gente poder levar esse conhecimento a todos os alagoanos. E, na verdade, a gente acaba atingindo várias pessoas no Brasil todo, né? A gente tem participação em diferentes estados, já que a gente está no YouTube. Bom, professora, novamente, só ressaltar, muito obrigada, tenha um excelente dia e, com certeza, a gente ainda vai fazer mais parcerias aí pela frente. Com certeza, estou à disposição, agradeço a oportunidade, a paciência de todos vocês aí, né, na transmissão. Eu acho que deu para passar um pouquinho
do objetivo, falar sobre a execução dos contratos, e eu estou sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço, um excelente dia a todos. Obrigada, até mais.